Olá, boa noite, boa tarde, não, boa noite, né? Sejam bem-vindos, a gente está mais uma live aqui no Instagram. Então hoje é segunda, eu acho, se eu não estou enganado. Deixa eu tentar colocar esse celular aqui no suporte aqui, só um momentinho. A Ariane já tá aí, meu Deus, que mulher rápida, vamos lá. Aqui. Entrar aqui, como é que vai ser, como é que vai dar esse negócio. Só um momentinho, vamos ver se entrou aqui. Ah, entrou, seja bem-vinda, boa noite, Ari. Oi, boa noite, tudo bem? Gratidão. Legal, que bom. Que bom que você está aqui, que bom. E, Muito feliz de você ter aceitado esse convite de vir aqui falar um pouco sobre as suas terapias, as suas vivências e tudo que você está fazendo e passando aí. Gratidão mesmo. eu que agradeço pelo convite e também queria te parabenizar, né, de início pelo teu canal, tá muito lindo, muito cheio de conteúdo bem bacana. E também essa grande rede que tu tá formando, né, de terapeutas, uma galera muito interessada, muito... Realmente eu tô sentindo, sabe, que tá sendo criada, sabe, uma rede de pessoas que vão ajudar muito nessa Aham. nova era, né? É, muito, Que é o compartilhar o que com certeza. Eu vejo que isso faz parte, né, da nossa missão e nossa também, porque eu sei que você também está é, nessa mesma missão, assim, né, de alguma forma ajudar por meio de levar o conhecimento e ajudar as pessoas a se verem além desse corpo físico, né, se verem como um ser muito maior que elas são, né. Então eu quero dar uma boa noite aqui para quem entrou aqui, para Fran, para Magda, para Ana Lúcia, Rafael Lisboa, sejam todos bem-vindos aí. A gente vai falar de uma série de coisas aí, das terapias. Então, Ari, eu queria que você se apresentasse primeiro aqui para o pessoal, né? O pessoal daqui do meu Insta que não te conhece ainda, né? Quais as terapias que você faz e quem é você a partir da tua própria visão, né? Como é que você se apresenta? legal. Então tá, meu nome é Ariane. Eu estou trabalhando, né, atualmente com algumas terapias quânticas, então a gente tem algumas ferramentas, não que a gente possa se basear apenas nisso, porque cada um de nós aplica de uma maneira, de uma forma única. Então eu aplico a mesa quântica, né, estelar, e também barras de axis. E agora eu estou trabalhando também na criação e também criei novas formas também de aplicar terapias. Devido ao isolamento social, a gente teve que se adaptar um pouco. E aí eu criei uma terapia quântica, que eu já não sei, o nome dela é genérico, mas eu utilizei uma série de elementos também que eu já trabalhava na mesa quântica e na barra de axis. Mas é mais ou menos isso. Eu tenho também, digamos assim, como a Rafa diz, como eu me vejo, né? É algo muito além disso. Eu me vejo como uma viajante mesmo assim e uma buscadora. Eu sou uma buscadora nesse nosso planeta, nesse nosso universo. Eu não sei, eu me sinto assim sempre em busca de conhecimentos, em busca de experiências, em busca de coisas novas. Aham. É isso. É, é muito legal, né? Eu estava acompanhando daqui as suas viagens, aí você foi para vários locais, né? Conhecer várias coisas, mas eu queria falar disso que você falou agora de criar uma nova terapia, assim. O que eu vejo que é mais legal da gente conhecer outros olhares, outras visões, outras terapias, outras versões, né? É que a gente acaba descobrindo que existem outras formas da gente encarar os mesmos problemas, né? Existem outras formas da gente olhar para a nossa vida, olhar para os nossos problemas, né? Às vezes a gente se sente preso ali numa determinada vida, num determinado problema, numa determinada situação, porque a gente se vê sem saída, porque Uhum. a gente foi educado, né, em função da família, da sociedade, de tudo, de religião, que o único caminho é aquele, é daquele jeito. E às vezes aquele caminho não dá certo pra gente, né, não está se aplicando ali, e a gente acha que a gente é inadequado para aquilo, talvez, né? E aí quando a gente consegue ver outros olhares, é legal a gente entender a raiz das coisas e a gente pode criar novas terapias, como você falou, porque a gente vê o porquê de cada coisa daquela linha. Eu acho isso muito legal. Ó, a Fernanda tá aí também. Boa noite, Fernanda. Seja Oi, bem-vinda. boa noite. Então, o que a gente aprendeu é o julgamento, é se julgar a partir do julgamento dos outros, né? É o olhar do outro que importa muito mais. Então, é isso que a gente tem que transformar também. Eu sei que é muito, assim, é muito desafiador às vezes a gente se libertar desse olhar do outro, né? E pensar que realmente a gente é mais do que isso, a gente é um ser, né? Um ser elevado, trazer a nossa consciência mais elevada, o nosso eu superior e que ele está sempre no comando. E ele sabe muito mais sobre nós do que qualquer outra pessoa. E o nosso caminho também, né, já está mais ou menos traçado. Então ele vai estar sempre dando uma série de sinais e avisos e a partir da nossa intuição. Então eu acredito muito nisso. E aí a gente foi criado também para acreditar nesse que existem certos, errados, bom, ruim.
E aí isso tudo nos limitou, criaram uma série de questões e problemas e crenças, né, que ficaram gravadas na nossa infância, nossas memórias, e sem contar as memórias também que estão gravadas dos nossos ancestrais também, que quem acredita também em questões kármicas vai muito além disso. Mas, Ah, com certeza. Ó, o Roberto tem também. Seja bem-vindo, Roberto. Boa oh, que noite. legal! Olha só que legal. É, Então, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, como é que é essa mesa quântica, né? Eu sei que ela reúne várias ferramentas, né? Eu sei que, tipo, a mesa em si é a organização de uma série de conhecimentos, né? Tem os florais, tem um monte de coisa, mas se eu falar, eu vou falar besteira, então eu queria que você explicasse um pouco para a gente entender um pouco mais disso. Sim, sim. Então, para a gente falar também de ferramentas e, enfim, terapias quânticas, né, em geral, a gente tem que começar a entender sobre os chakras, né, que começa a partir daí. Então, nossa aura é formada, né, por centros de energia, que são os nossos chakras. A gente tem em torno de 144 chakras no total, mas a nossa compreensão vai até os 7 principais, né, que a gente estuda bastante e também são os mais importantes, né? Então, Uhum. a partir daí que as terapias energéticas entram, né? Por quê? Porque algum chakra que esteja girando ao contrário, esteja bloqueado, ele vai travar uma série de questões nas nossas vidas, né? A gente sabe o quanto isso é importante. Podem gerar a longo prazo uma série de doenças, uma série de problemas. Então, as terapias quânticas nada mais são de que um auxílio, né? Uma ajuda. Tudo depende também da pessoa, né? Uma autorresponsabilidade dela também em como se diz, ter uma expansão maior, né, a partir daí. A mesa quântica, em específico, ela trabalha uma série de ferramentas dentro dela, então ela é um conjunto de ferramentas. Então eu acho ela bem, como se diz, bem completa, né, uma série de ferramentas de autoconhecimento, trabalha com a energia dos cristais, né, que nada mais são do que seres, né, cristalizados, então para mim eles são os meus filhos, né, eu tenho, nossa, uma paixão por cristais, então eu não largo eles nunca. Eles têm uma Eu energia. estava viajando, levou eles juntos, né? Oi? Levou eles juntos para fazer um passeio. Você foi viajar, levou Eles eles estão juntos, junto né? Para fazer comigo. um Nossa, passeio como é que ao é redor do mundo maravilhoso com você. tudo. Eles estão, nossa, os cristais são seres muito poderosos. Então, trabalha essa energia, né, dos cristais, trabalha a energia do nosso supraconsciente. Ele traz uma energia também de cura da geometria sagrada, de códigos de cura que existem em outra dimensão. Mas a gente não consegue acessar, né? E nem enxergar esses códigos de cura. Algumas pessoas até conseguem, mas são coisas muito sutis. Então a gente traz esses elementos de cura lá de outra dimensão para a dimensão física. Então por isso que é possível a gente ter uma cura tanto a nível energético, espiritual, material, emocional, psíquico, e chega no corpo físico, né? Que é o nosso, né, o ponto mais importante. A gente tem um corpo físico, É, tem uma vida material e a gente precisa dessa cura aqui, no aqui e agora. Então é por isso que a gente aham, faz toda essa energia. exatamente. É muito louco isso que eu recebi uma sessão, né? Você fez de mesa quântica, né? Faz um tempo aí. E foi muito louco, assim, durante a hora da sessão, a gente sente bastante coisa, assim, né? Umas coisas muito Sim. diferentes naquele dia e no dia seguinte, assim. A gente Uhum. sente coisas que são inexplicáveis, assim, né? É difícil de medir, de sentir, né? De explicar o que é aquilo ali, né? Só passando por isso, assim. Mas eu acredito realmente muito nisso, assim. Eu senti muita coisa boa, né? Eu senti muita felicidade, assim, naquele Uhum. momento, assim. E pelo que eu vejo, os seus depoimentos, os seus relatos aí, é bem comum, né? As pessoas digamos, resolverem várias questões e se desamarrarem de coisas que estavam impedindo elas muitas vezes, né? Depois Sim. dessas sessões. Olha, chegou as meninas também, a Carla, a Cacá, boa noite. Essas ali também já passaram por algumas sessões minhas. Ah, legal. Ah, Pode já dar o pode depoimento falar aí para nós, então. também. A mesa quântica, né? Então é bem poderosa mesmo, porque cada pessoa vai sentir de uma forma diferente, né? Tem pessoas que sentem energia no momento que a mesa é trabalhada, então isso é muito forte, porque você sente a energia sendo trabalhada mesmo à distância. E outra Uhum. coisa também é bem forte, porque ela te traz uma transmutação de sentimentos que estão lá presos, né, numa dimensão muito profunda. Então, te traz à tona sentimentos que estavam, né, no fundo da tua alma, tu nem sabia que existiam e tu vai ter que olhar para eles, são sombras, estavam ali. De alguma forma você vai ter que, né, considerar eles, olhar com amor, com carinho, honrar eles, né, honrar a tua história, honrar os teus sentimentos, os teus pensamentos, porque
Não adianta, a gente vai ter que agregar eles de uma forma ou outra, compreender e ressignificar, né? Isso que a mesa quântica faz também. Uhum. Ela Ó, transmuta. já consegui uma cliente ali, a Fernanda, viu? Ela já falou Ok. que vai fazer também a área. Que beleza. E vamos, Olha, eu queria pegar o que você diga. estava falando antes ali, de que a gente está em um corpo físico, a gente está vivendo essa experiência aqui, assim, né? Eu vejo muito isso de, às vezes, as pessoas elas começam a olhar muito para fora, até mesmo na visão de um despertar espiritual, e elas começam a olhar muito para fora o que seria digamos, o avatar, a imagem que ele tem de uma pessoa desperta. Ele começa a querer copiar aquilo ali, começa a buscar histórias das suas linhagens cósmicas e de outras coisas e não olham para si mesmo, né? Não olham para as suas emoções e para o jeito que estão vivendo as suas vidas ali, né? E eu Uhum. vejo que muitas vezes as pessoas acabam se perdendo, parece, nesse processo. Claro, não todas, né? Obviamente, né? Mas muita gente acaba se perdendo porque está querendo buscar algo porque parece bonito, né? Parece da moda, parece que é algo assim. É. Quando, na verdade, o caminho de libertação é justo o contrário, né? A gente olhar para dentro da gente, né? Eu costumo, só para fechar, para eu te passar, para você falar disso, eu costumo usar muito uma frase do Jung, que ele fala que o processo de iluminação não é você ficar só fazendo, imaginando figuras de luz, mas é justamente você colocar luz na tua sombra, na parte escura de você, naquela parte que a gente não quer aceitar que está dentro da gente, né? Na parte que a gente renega na gente mesmo, né? Então, esse processo de iluminação é justamente a gente olhar para o que incomoda a gente, porque a gente não aceita, né? Para aquilo que a gente não aceita na gente, e geralmente a gente projeta nas outras pessoas, né? Então, não sei o que você pensa sobre isso, né? Exatamente, tem muito isso de ainda olhar para o outro, né? E querer falar bonito sobre as coisas. E não adianta, né? A gente sempre vai querer buscar alguma referência, um guru, alguém, né, que fala bonito para a gente se espelhar nele, espelhar. Mas nós temos que ter a consciência que nós temos o nosso Deus interior, nós somos o nosso próprio guru, sabe? E a gente sempre fica buscando uma outra pessoa, um outro alguém, um outro ser mais elevado, um ser. E a gente estamos todos na mesma, sabe? Estamos todos buscando alguma coisa, né? Buscando, enfim, mais a nossa essência, mais o nosso, né, o nosso ser divino. Então é isso que a gente tem que se espelhar em nós mesmos, como a gente pode ser melhor a cada dia, não ficar, né, olhando para outros seres, enfim, imaginários e a gente não sabe nem se existem às vezes, né, mestres. Eu trabalho muito na mesa quântica com mestres ascensionados e tal, mas eu não sei, eu nunca vi, eu não sei se existem. Então, é né, uma conjunção, uma egrégora de seres, né? Uhum, Mas a gente não fica deusando nenhum ser, por exemplo, assim, claro. né, uma questão de Mas endeusar. essa questão que nem você fala assim, eu não sei se existem. É uma resposta que também não é muito individual, né? É muito individual para a pessoa, se ela sente que aquilo é a verdade dela ou se ela sente que não. Mas a questão é que a resposta, a cura, vamos dizer assim, tá na pessoa, né? E não tá lá numa outra entidade, né? A entidade tá ali para ajudar de alguma forma, seja o que for, né? Mas eu sempre digo assim, eu vejo, né, pelo viés assim da hipnose, que as pessoas falam muito assim de karma, né, de outras coisas. Eu até entendo que tem coisas assim que podem vir de outras vidas, mas muitas vezes a maior parte das coisas que eu vejo aqui as pessoas como se fosse assim, elas pagando, vamos dizer assim, entre aspas, aqui nessa própria vida pelos problemas que elas têm. Então, por exemplo, a Hum. pessoa foi lá e ela não perdoa alguém porque ela não quer perdoar a pessoa porque aquilo que a pessoa fez é imperdoável. E aí aquela raiva, aquela mágoa que ela guardou dentro dela vai somatizando e vai virando uma doença, que vira uma doença física no corpo dela, e aí ela sofre fisicamente daquela doença ali, por causa de uma falta de um perdão que ela deu lá, né? Então, às vezes, a gente acha que, sei lá, as coisas são muito distantes, e na verdade elas não são distantes, elas estão acontecendo agora, né? Depende do que você está pensando agora, do que você está fazendo agora, do que você está enviando aí para o universo, do como você está pensando sobre as outras pessoas nesse momento, né? O que A você gente está construindo o teu futuro, né? a gente está atraindo o tempo todo, tá atraindo o tempo todo. E os pensamentos de medo, né, de baixa frequência, eles se tornam receptores, né, nas nossas células. Então, eles captam todas as energias que têm essa mesma frequência. Então, imagina um monte de boquinhas, assim, de receptores, né, nas tuas células, captando tudo isso. Então, isso que eu digo, eleva a frequência, né, chama para o eu superior, porque essas sensações são muito importantes, né, para o nosso dia a dia também. Então, quanto mais a gente baixar a frequência, mais a gente vai acessar esse tipo de sentimentos, Ah, uhum. né. Com certeza, com certeza. A Eu já gente queria aproveitar entrega, que você falou disso, a gente acaba se é, entregando. aproveitar que você aproveitar que você falou disso, desculpa. É,
pedir se você tem alguma sugestão, ou alguma ferramenta, ou alguma coisa que você usa para, de alguma forma, poder se ajudar a se manter, né, com essa frequência elevada, porque às vezes é fácil a gente falar da frequência elevada e às vezes no dia a dia, na hora que o bicho pega ali, é difícil a gente se manter assim, né? Então eu queria ver se você pode compartilhar alguma ferramenta, alguma coisa, né? Eu sempre gosto de fazer aqui nas lives alguma coisa que a pessoa possa, que tá vendo aí em casa, ela possa, né, como que ela vai agir na hora que o bicho pega lá, né? Uhum. Eu creio que é silenciar, né? Buscar uma forma de silenciar a mente e se conectar com o teu eu superior. Eu acho que isso é o mais profundo. Toda vez que eu faço isso, eu até sinto, assim, energia trabalhando, assim, até mais forte, assim, da minha intuição e buscando, né, aquela, como se diz, uma leveza maior. Então, a gente tem que buscar o que é leve para nós no dia a dia. Então, cada um vai buscar, vai ter que encontrar uma forma, né? Até cada um vai ter uma forma também de meditar. Tem gente que gosta de meditar dançando, tem gente que gosta de meditar, enfim, lavando a louça, enfim. Tem inúmeras formas, mas eu imagino que a forma mais adequada, né, para a gente se libertar um pouco realmente e não cair em energias de baixa frequência é a meditação, tá? Então vai ter que, Uhum, a pessoa tem que encontrar uma forma de silenciar. E isso a uhum, gente acaba encontrando a cada dia mais a nossa essência. Então eu creio que seja essa legal. maneira, para a pessoa realmente E, trabalhar a autocura, né? Porque não adianta a gente fazer uma terapia aham, aqui, outra lá, outra não sei o que lá, e não fazer nada depois daquilo, porque é como se uma energia mágica viesse e me curasse. É fácil, é simples. é, Tem uma pessoa com uma varinha mágica. Não é bem assim, né? A gente tem que realmente ter algumas ações, algumas atitudes no nosso dia a dia. todo mundo que trabalha, acho, com terapias holísticas, de alguma forma, enfrenta isso, né? As pessoas vêm e querem que a gente tire o mal delas, né? Tem gente que vem assim e quer que você faça um negócio e mude a vida da pessoa sem que ela precise fazer mais nada por aquilo ali, né? Eu costumo dizer que muitas vezes esses bloqueios que acabam dando na gente uma metáfora meio besta, assim, mas é como se a gente fosse, sabe, a esponja de lavar louça cheia de furinhos por dentro, né? Aí a esponja tá novinha, você põe a água passa por todos os furinhos e vai para a esponja inteira. E aí a gente vai passando o tempo e a gente vai tendo problemas, né, mágoas, ressentimentos, raivas, situações. É como se fosse grudando uma sujeira, entupindo aqueles furinhos ali da esponja, e de repente a água já não vai em todos os lugares. Tem uns buracos lá que ficam de fora, assim, né? E eu vejo que o que a gente faz, né, a gente de alguma forma ajuda as pessoas a perceberem onde é que está aquela sujeira, aquela gosma. A gente até pode ajudar a pessoa a tirar aquela sujeira de lá naquele momento, mas depende dela não jogar mais sujeira naquela esponja ali, porque se ela não entender o que, que é aquela sujeira que ela jogou ali, ela vai jogar de novo, né? Porque ela fez isso antes, né? E é normal, é natural, né? É mais ou menos por aí, assim. No momento que desbloqueia, a gente pensar curou, né? Desbloqueou uma crença, né? Libertou um pensamento, uma emoção que estava lá travada, né? Libertou um chakra, a gente pensa curou, mas a gente tem que ter consciência que não é uma cura para sempre, né? Nada é para sempre. Uhum, Tudo é impermanente. uhum, Né? A gente pode estar, enfim, um ser iluminado um dia e no outro vem um sentimento horrível e aquilo tudo desandar, eu não sei, né? É um trabalho uhum, permanente. Todos os dias a gente tem que fazer algo. Então, isso também vai claro. depender de cada pessoa. Ali teve uma Uhum. pergunta, a Cacá perguntou ali se as meditações guiadas no YouTube funcionam. Eu acredito que dependendo da meditação do YouTube funciona sim, porque trabalham também com músicas, com mantras, sabe? Então tem muitos tipos de meditação muito diferentes, né? Hoje em dia dá para buscar não sei o que tu acha, né? A, Por isso. aproveitando já a pergunta da Kaká, eu tenho lá no meu canal do YouTube, eu tenho 14 meditações guiadas, que foi a Fran que Olha, fez, então já fica a sugestão, assim. E eu tenho 55 auto-hipnoses, que é como se fosse uma meditação guiada também, só que pelo viés da hipnose. Eu uso algumas ferramentas de PNL, né, da própria psicanálise, né, para fazer uma reprogramação em algumas partes, algumas áreas da vida, né. Então fica o convite aí na biografia do meu Instagram, tem o link lá, para acessar e fazer. Eu queria aproveitar, já que a gente está falando desse assunto, a gente chegou em meditações, queria que você falasse um pouquinho sobre como foi aquela experiência que você teve de ficar não sei quantos dias meditando lá e tal. Conta pra gente como é que é isso. por isso que eu fico até meio assim, porque eu sei que a meditação cura muito, mas também depende do método, né? E eu fui realmente fazer essa meditação de 10 dias, e é a meditação original que iluminou Buda, né? Meditação Vipassana. Então é uma experiência assim, é incrível, né? É única, porque são 10 dias de silêncio
absoluto, né? Não pode falar, não pode nem se comunicar por gestos, por nada, assim. Então, com nenhuma das pessoas que estiverem nesse retiro. Então, você acaba entrando num nível muito profundo, né? De uma cura, assim, uma autocura, realmente, você trabalha. Então, por isso que, às vezes, no dia a dia é tão difícil para a gente meditar, porque mesmo lá, com todo o apoio que a gente tem, né? Todas, enfim, tem uma professora assistente, tem todos, né? Tem tudo que tu precisar no local, tem um silêncio absoluto. Até ali é muito difícil você, né, conseguir silenciar a tua mente. No dia a dia é muito pior, né? Porque a gente tem um monte de distrações e um monte de coisas acontecendo. E o nosso O corpo tempo não, todo, né? né, não respeita. Então é aquela coisa, é bem desafiador, foi bem desafiador e eu super indico para quem puder ir, vai aprender de fato, né? Uma meditação que realmente tem um fundamento, sabe? E tem um fundamento, Uhum. assim, né? Na teoria do Buda. Então, eu acho bem interessante para quem puder agora, quando voltar essas meditações, né? Eu acho bem interessante para ir e ter a experiência, porque cada experiência, cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Cada vez que você for, vai ser diferente. Eu sentia como se tivesse, por exemplo, uma motosserra na minha cabeça, serrando e tirando pensamentos assim malucos que eu tinha. Eu, nos primeiros 4 dias, eu comecei a observar, eu só tinha loucura na minha cabeça. Então Uhum. todo mundo tem, né, um monte de coisas, um monte de questões, mas, meu Deus, assim, a gente não observa, não para. Nosso pensamento, Ah, a cabeça legal. não para o tempo todo. É Então, muito legal, né? É um momento assim, por exemplo, esse retiro que você fala, é o momento de dar aquele, eu digo hard reset, né? Quando o celular tá travando, a gente vai lá e faz um reset nele para começar de novo, assim, né? assim, É o momento de fazer isso, mas é legal também as pessoas, né? Eu sempre gosto de fazer isso. As pessoas entenderem que para ela meditar, ela não precisa necessariamente estar lá no retiro, né? Que é legal, tipo, além desse grande momento, de uma grande limpeza, todo dia dá para você fazer um pouco, né? Que seja 1 minuto, que seja 10 minutos, né? Fazer alguma coisa ali é importante, assim, para você se conectar com você mesmo, né? Se observar. no nosso dia a dia, a gente tem que estar em constante meditação, né? Que seria estar consciente, né? Estar consciente no aqui e agora, então seria essa a ideia. Então, muitas pessoas estão com muitas milhões de ideias ao mesmo tempo, muitas coisas estão. É isso, é aterrar, sabe? Eu acho que é aterrar a nossa mente, estar presente naquilo que tu está fazendo naquele momento, estar consciente e não, né, perder assim o foco um pouco. Então, às vezes a gente só trabalhando assim no dia a dia a gente já consegue grandes resultados. Então, é Uhum. realmente não, um trabalho diário, assim, colocar na agendinha lá e fazer tantos minutos, né, todos os dias, né, fazer realmente um trabalho interno, né, e Uhum. colocar em prática. Legal. Olha, eu queria te pedir se você puder falar para a gente das suas viagens. Você fez várias viagens aí no começo desse ano, enfim, vários locais aí, visitou em vários lugares, indo por esse viés energético, assim, né? Qual foi o lugar mais legal que você visitou e por quê, assim, que você se sentiu melhor, que você se sentiu mais, sei lá, com a vibração mais elevada, vamos dizer assim? Pensando assim, eu estive desde novembro por tantos lugares, né, eu passei desde novembro, por exemplo, o deserto do Atacama, né, eu fui lá pro norte do Peru, nas montanhas, né, nas Cordilheiras Brancas, então eu, particularmente, eu acho a nossa América Latina muito rica, assim, né, em termos de belezas naturais e de uma energia, assim, da natureza muito forte, muito poderosa, assim. Então, é realmente diferente, é algo único que a gente não vê em nenhum continente, assim, tudo que a gente tem de riqueza, que às vezes a gente nem valoriza, mas é realmente incrível e único, assim. Eu acho que o Peru, inclusive, assim, aquela coisa xamânica, assim, me chama muita atenção, né? Todos aqueles ritos xamãs e aquela cultura, assim, bem rica e colorida e alegre, sabe? Eu gosto muito disso, do Peru. E, enfim, da América Latina, eu acho que eu senti mais conexão com o norte do Peru, com as montanhas. Eu me sinto muito aterrada na montanha, assim. A montanha, para mim, são deuses, né? Por exemplo, no Peru e no Chile e tudo mais. Na Bolívia são considerados deuses, né? Eu acho que é isso que eu acho, assim, bem interessante da cultura, né? Latina. E depois disso, assim, quando eu fui para a Ásia em si, foi muito interessante, né, conviver com uma cultura assim tão diferente. Que a América Latina a gente ainda tem similaridades, tem coisas assim, né, parecidas com o Brasil, o povo, tudo mais. Agora ir para a Ásia foi um pouco mais chocante, assim, foi bem diferente, porque
um povo bem, né, peculiar, assim. Então, para mim E foi... tá lá no início da pandemia, deve ter sido legal também. Chamou bastante atenção, isso foi bem complicado. No início da pandemia, na verdade, lá, assim, nem pegava tanto quanto aqui, sabe? Porque eu acho que aqui começou Aham. muito, muito pior, assim. Então lá não tava pegando tanto. Mas quando eu passei pela Indonésia, tava tudo ok, tudo tranquilo, né? E lá na Uhum. Indonésia, assim, eles cultuam muitos deuses, né? Eles têm muitos, assim, o Shiva, Krishna, Ganesha, e, né, tem vários tipos de deus. E Brahma, que é o criador do universo, que seria o deus, né? O criador que a gente acredita. Então, muitos rituais, muitos rituais de purificação, sabe? Eu passei por alguns rituais lá. Tem o Templo das Águas, que tem que passar por todas as fontes, tomar um banho em todas as fontes. E tu sente realmente nesses templos uma energia, sabe? Por falar em energia, né, que você estava comentando, tu sente muito forte uma energia. E eu creio que seria a fé deles, sabe? É uma coisa assim muito forte. A crença deles é algo, é sem palavras, assim, aquilo eles. Não é que nem, por exemplo, aqui, 50% da população, 60% é católico, outra é evangélica, né? Mas lá, tipo, 90% das pessoas são hindu. Então, assim, é outra coisa, sabe? Todo mundo né, pratica e é muito forte, assim. Então, por isso que essa coisa do karma, para eles, meu Deus, karma, dharma. Então, para eles, isso é o principal. Então, por isso que é um povo, assim, até muito pacífico, por acreditar nisso. Eles têm que fazer o bem, né? Eles têm que ser pessoas, né? Eles meditam sempre, eles são pessoas muito leves, muito sorridentes, muito, sabe? Eles acolhem a gente. Então, foi muito interessante, assim, para conhecer as pessoas, né? Na Indonésia, eu gostei muito, assim, Uhum. dessa coisa das pessoas mesmo. De valorizar o templo, na verdade, das nossas casas. Eles valorizam muito um templo, assim, que eles criam nas casas deles. Então, cada casa tem um mini templo. Então, não é assim, eu tenho que ir Aham, pro como se fosse templo. um altarzinho, assim? Isso? Os altarzinhos. Eu acho bem interessante isso, porque eles valorizam muito a família, os Uhum. ancestrais. Então, eles acreditam que, por exemplo, que os ancestrais vão reencarnando na mesma família, né? Uhum. E aí eles têm que ir evoluindo na mesma família, né? E tudo mais. Então, é uma cultura, assim, bem peculiar, bem diferente mesmo. E Aham. trabalham também E o que... bastante no templo interior, né? Então, Aham. surgiu toda essa E yoga, todas essas, enfim, essas... o que eu vejo que é legal, assim, de a gente conhecer culturas diferentes, assim, bem diferentes, é que faz a gente se ver de um jeito diferente, né? Eu tava falando no começo, assim, às vezes a gente está ali preso numa realidade porque as coisas são desse jeito, porque as coisas são assim, né? E sempre foram assim, sempre vão ser assim. Mas naquele mundo que você está vivendo, daquele jeito, ali as coisas são assim, mas aquele não é o único jeito, né? Então eu vejo que na hipnose a gente trabalha muito isso, assim, de que abre. a pessoa poder visualizar novas coisas, né? Então, assim, a pessoa às vezes vem para a sessão, já aconteceu comigo algumas vezes, de a pessoa chegar ali para a sessão e ela achar que está sem saída, que está tudo, né, sem jeito, a vida dela está numa encruzilhada, né, numa encurralado no canto lá. E aí você faz a pessoa relaxar, leva para o estado de transe e diz assim, então agora, o teu subconsciente, aí você pode chamar de presença eu sou, espiritualidade, enfim, do que você quiser, né? Mas aqui na hipnose a gente pode chamar de o subconsciente, que eu acredito que é o que a gente tem dentro da gente, além da nossa consciência, né? Que a gente não consegue acessar conscientemente lá. Aí eu digo assim, agora o teu subconsciente vai te mostrar aí exatamente qual é o melhor caminho para você. E é muito louco que as pessoas fazem assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Tipo, a resposta estava lá, a gente só precisa criar a oportunidade dela conseguir achar e acessar essa resposta lá dentro, né? Então eu vejo que às vezes a gente vê outras culturas, outras realidades, faz a gente pensar na nossa própria vida sob uma outra ótica, né? A gente conseguir se ver o problema de fora é mais fácil de ver, né? Que nem quando a gente tenta. Tem alguém contando um problema pra gente, é muito mais fácil a gente achar a solução pro problema do outro do que pro nosso, não é? A A gente pessoa conta consegue assim, mas é mudar. claro, é só você fazer isso e aquilo e tá resolvido. Mas quando é pra gente é diferente, né? Então, quando a gente conseguir se olhar um pouco de fora, assim, fica mais fácil também, E é né? por isso que existem os terapeutas, né? Para auxiliar a pessoa a enxergar, eu acho. Porque, né, a pessoa mesmo é difícil realmente se enxergar. E é por isso que às vezes a gente não consegue sair sozinho de certas questões, né? A pessoa precisa de uma certa Aham, ajuda. E aí que tá, um pensamento é uma energia também. Você vai lá e modifica o pensamento de alguma forma. Então a hipnose faz isso. aham. Transmuta também, ela transforma. Eu tava pensando aqui que a hipnose também é uma terapia quântica, se for ver.
Sim, Nada sim, mais é eu que acredito nisso também. eu tava pensando aqui comigo, eu acho que nada mais é que uma terapia quântica, porque pensamento também, Aham, uma crença também é energia, tudo é energia, né? Então, aham. a gente vai. É muito, é muito, muito legal isso. A Magda falou que tá gostando da live ali. Ó. Que bom, Magda. Que legal. Mandem perguntas aí, É, pessoal, mande perguntas. pois é. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, alguma coisa, manda aí pra gente poder falar aqui sobre isso. Essa questão de olhar, assim, a gente, né, de olhar a própria vida de um jeito diferente, a gente chama isso na terapia de ressignificação, né, de você mudar o jeito de olhar para o mesmo fato, assim, né. Então, vou dar um exemplo, assim, eu estava atendendo uma moça hoje que ela já tentou suicídio várias vezes, né, e ela me procurou, porque ela estava, enfim, uma série de coisas, mas resumindo a história, além de todo o mal que ela passou, né, viveu na vida, traumas, abuso sexual e tudo que aconteceu, hoje o cachorrinho dela, que era o melhor amigo dela, faz um ano que esse cachorrinho morreu. E nesse um ano, a vida dela é como se tivesse piorado muito, assim, né? Uhum. E aí ela falando sobre isso e tal, né? E ela falando que ela tem sonhos muito reais com esse cachorrinho. É uma cachorrinha, na verdade, né? Sonhos vivos. Ela fala que no sonho dela, ela pega, ela sente o cheiro, ela abraça, ela beija a cachorrinha, né? A cachorrinha tá ali. É como se a cachorrinha quisesse dizer para ela que ela tá bem. Eu falei assim, o que você acha disso? Ela assim, não sei. Eu falei, você já parou para pensar que pode ser que você e ela estão realmente juntas, né? Que talvez a mensagem que ela quis te passar é que depois da morte a coisa não acaba necessariamente assim. E talvez a mensagem precisava ser passada por alguém que estava tão perto de você, a ponto de você poder acreditar de uma forma que não dava para negar, né? Então ela faz um ano então que a cachorrinha visita ela, né? Depois da morte, assim e que a cachorrinha visita ela, e daí a partir de então ela olhou e disse assim, sabe que eu não tinha pensado nisso? Aí, tipo, só o fato, sabe? A gente nem chegou necessariamente, precisou fazer o processo de luto, vamos dizer assim. Só o fato dela olhar e poder acreditar que ela estava realmente com a cachorrinha mudou o jeito dela. Ela pôde ver, não, realmente, sabe que eu acho que existe, né? Então, eu acho que eu estava junto com ela e se eu estava junto com ela, então quer dizer que existe algo depois da morte. E se existe algo depois da morte, então necessariamente tirar a própria vida não é uma solução, né? Porque o depois ainda continua existindo. Então você vê, olha que coisa pequena, mas só da gente fazer uma perguntinha, mudar uma chave ali, assim, muda o jeito da pessoa olhar para a vida, interpretar e tal, né? É muito louco isso. É, que a cachorrinha justamente estava tentando chamar ela para a vida, né? E ela não estava entendendo. É muito interessante Exato. mesmo. E tava É pensando aqui muito também louco. num caso também que apareceu para mim, que foi uma situação assim, por exemplo, de a menina começar a se incomodar muito com barulhos, né? De vizinhos, barulhos de vizinhos. Mas, em contrapartida, ela já se mudou 3 vezes mais ou menos de casa e continuava sentindo, né? Ou escutando o problema dos vizinhos, e começou a, né, virar uma paranoia e tudo mais. Mas se tu for pensar, o problema, na verdade, era o barulho dela mesma, porque as pessoas, né, o exterior é o espelho daquilo que a gente tem dentro de nós. É o nosso barulho interno, Exato. né? É o barulho interno que estava incomodando ela. Então foi essa a situação que a gente identificou com a mesa quântica e tudo mais. Uhum. Mas a pessoa precisa realmente de uma ajuda, né? De uma ferramenta realmente que te dê uma energia para poder ultrapassar o problema, mas precisa de alguns, né? Alguns cliques que às vezes a pessoa não consegue perceber uma coisa que talvez para nós seja um pouco mais, né? Mais assim, mais óbvia, Uhum. mas fica se afundando às vezes num problema que realmente seria tão fácil girar a chave, seria tão fácil tu olhar de outra forma, mas você vai precisar que alguém chegue lá e fale para você, porque né, você não vai conseguir talvez chegar naquela conclusão, porque você está dentro daquele problema e está sendo engolida pelo problema, né? Então, talvez Uhum. conseguir E forças para sair. precisa, e precisa de boa vontade também de você olhar e se aquilo fez sentido para você, você escolher aquela versão para você, né? Fazer Porque a você olhar e fazer sentido pode ser que seja, mas eu prefiro continuar acreditando nessa versão ruim que eu tava aqui. Tá tudo bem, tá Faz tudo uma certo, ninguém pergunta, você pode te acha que mudar, né? pode ser, não pode? Não, tudo bem, né? Você vai, vamos relacionar. Se é que relaciona, não, né? Fecha, não fecha igual. Se colar, Aham. colou, né? Se não colar, vamos ver, vamos tentar de outra forma. A gente vai de outro caminho, faz parte, né? A nossa missão é abrir portas, né? Abrir Abrir portas portas dentro psíquicas. da pessoa para a pessoa encontrar as suas próprias portas ali, né? Encontrar novas portas, né? Eu Ou fico, janelas, ou qualquer eu coisa, né? fico Quebrar uma imaginando um parede, monte se de for preciso. portas, janelas psíquicas, assim, e a gente entrando e puxando as portinhas, puxando, e abrindo. E a pessoa precisa dar É uma bem mão, isso né? mesmo.
Ai, Bem, isso mesmo. Deixa eu ler aqui, a Magda escreveu aqui. A rotina de fazer sempre a mesma coisa nos cega. Mesma ação e mesmo olhar. É, porque você vai no piloto automático, né? Você faz sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. E o que é mais incrível de você fazer sempre a mesma coisa é que você tem sempre o mesmo resultado, né? E às vezes a gente quer um resultado diferente na vida, mas continua fazendo as mesmas coisas, né? Chega a ser engraçado até. Se a gente visse outra pessoa fazendo isso, a gente talvez até risse da outra pessoa. Mas quando a gente mesmo faz, a gente diz, não, mas dessa vez agora vai ser diferente, porque agora tem alguma coisa diferente, né? É muito louco isso, né? exato. O ser humano Muita coisa, hein? é muito louco, muito. Então, como Legal. Então, pode falar. não, eu digo, você falou das viagens e tudo mais. Uhum. Eu só não falei, acho que da Tailândia, né? Cheguei na Indonésia e tudo mais. Não, não falou não. E que a Tailândia é um país, assim, extremamente budista, né? Ao contrário da Uhum. Indonésia, ali, Bali, onde eu fui, que é, né, um lugar bastante hinduísta. Então, eu já convivi com outro tipo de cultura, né? O budismo também tem alguns elementos fortes, assim, né? De adorações, mas não é com base tanto em deuses, né? É mais realmente no mestre, no grande mestre que foi Buda. Então, modifica um pouco, né, a visão, apesar dele ser um país também, é o país mais religioso do mundo, né? Eu conhecendo, assim, a fundo lá, eu não percebi, mas tantos templos, tinha cidades, assim, que eram cobertas de templos dourados, assim, de ouro, sabe, Rafa? Que era, assim, era incrível como eles investem nisso. Então, era muito pomposo mesmo. Então, é um pouco Aham, que diferente, legal. assim, do que eu senti do hinduísmo, que era um pouco mais de ritualesco, mas um pouco mais simples, sabe? As coisas. Uhum. Tem a questão dos monges também, né? Que eles se desapegam, então a gente aprende muito de desapego e de que, né, dessa coisa da simplicidade, de trabalho, né? Eles focam bastante no trabalho, realmente, né? Trabalho e meditação e desapego. É isso que eles focam. Uhum. E Que acho que é legal. mais ou menos isso. Se queres perguntar mais alguma coisa dos países, também me pergunte. Não, acho que tá legal. A gente já tem 37 minutos de live aqui. Eu acho que a gente já tem bastante tempo. Então, aí pro Gabriel, que chegou. O Gabriel tá terminando o curso de hipnose lá. Ah, Gabriel, tô esperando o teu relato lá no grupo, hein, Gabriel? Falando nisso. Já aproveitando, fazer um merchan básico aqui, então, já pra gente finalizar. Depois eu vou passar pra área fazer também. Eu tenho um canal no YouTube, né, no Spotify também. E eu tenho auto-hipnoses lá, que são como se fossem meditações guiadas para as pessoas poderem fazer e poder, digamos assim, desamarrar nós internos que tem aí. Tem meditação guiada para perdão, para culpa, para raiva, para mágoa, sei lá, para um monte de coisa, né? Tem um monte lá. Tem para dormir também. E eu também tenho um curso no YouTube, que é um curso totalmente gratuito, de hipnose clínica, que é para a pessoa aprender a usar a hipnose para um fim terapêutico, para um fim clínico, né? Então tem um grupo de alunos lá no Facebook, eu estava falando do Gabriel porque ele está lá também, e aí a gente participa e compartilha, né? A Ari está lá também no nosso grupo lá, ajudando, compartilhando com a gente lá um pouco desse conhecimento também, eu sei que ela vai compartilhar com a gente lá. E aí esse curso é totalmente gratuito, então se vocês quiserem fazer, é só acessar o canal do YouTube, o link do canal tá na descrição aqui, a Mila tá lá também, ó, ali a Milângela. Mila, tô esperando teu relato também, hein? Ó, a galera tá dizendo boa noite ali, ó. o Prof tá cobrando, É, nossa, também tem. é, então, o curso é totalmente gratuito. Se você está vendo, sentir que de repente esse pode ser um caminho teu, já trabalha como terapeuta ou ainda não trabalha, mas você quer talvez se conhecer de um jeito diferente, acrescentar isso, o convite está aí, está aberto, tá? Beleza, Ari? Eu queria te agradecer por isso e queria que você explicasse como que as pessoas podem, de repente, contratar o teu trabalho, né? Para a gente fazer uma despedida aqui nesse vídeo, já para a gente ir encaminhando para o final aqui. Ai, que agradeço muito o convite, né? E, enfim, eu acho que pode ser um contato também pelo Instagram. Não sei se vai ficar gravado ali o teu. Não sei se fica fixado o meu nome, mas tá ali Ariane S. Hart, né? Qualquer coisa eu pedi pro Rafa, né? Porque eu trabalho com essa terapia quântica, né? Que é a mesa quântica estelar à distância, né? Online. E seria um trabalho realmente de cura, assim, bem profunda, né? Se alguém se interessar, me manda um contato, a gente vai conversando, eu explico com mais calma. Sei que aqui foi meio assim, meio rápido, a gente abordou vários assuntos ao mesmo tempo, então talvez tenha ficado uma mistura de coisas, mas ali eu explico, né, direitinho, talvez percebo, né, se é realmente essa terapia que você está precisando nesse momento, né, que a gente realmente faz uma conversa primeiro para ver se realmente vai ser, se é importante para você.
Tá bom? Fica Muita o convite para gratidão. te seguir lá no Instagram também, para saber um pouco mais de tudo isso aí. Isso. Deixa eu só ler ali, a Adriana escreveu ali, tenho feito as meditações do Spotify e tem me feito muito bem. Gratidão, Rafael. Que bom, fico feliz, eu que agradeço por você estar aqui falando isso e de alguma forma me deixar saber que isso está te ajudando, tá? Então, beleza, então gratidão, Ari, gratidão a todos vocês que estavam aí, que cederam o seu tempo pra gente nesse momento. E aí, se pudesse, você permitiu, eu gostaria de subir essa live pro YouTube também, tudo bem? Pode ser? Pode Colocar ser, no meu canal? pode ser, colocar. Então, beleza. Então tá, então valeu, muito obrigado, boa noite para vocês. Até Até a boa. próxima. Tchau.